Hoje eu quero continuar falando a respeito de Jesus, a respeito do tema proposto por Colossenses capítulo 1, versículos 15, 16 e 17, por favor. Se você não abriu, abra a sua Bíblia. Colossenses capítulo 1, versos 15, 16 e 17. Onde nós lemos na Palavra de Deus, e eu vou ler na Nova Versão Internacional. Lemos o seguinte: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Eu convido você mais uma vez a baixar a sua cabeça e fechar os teus olhos. Senhor, obrigado, porque nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, e essa é a palavra que tem o poder, através da ação do Teu Espírito Santo, de mover o nosso coração à Tua vontade. E eu clamo a Ti nessa noite, apesar desse instrumento que é tão falho e tão fraco, eu clamo a Ti que a glória de Cristo possa resplandecer e possa nos levar à Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, permita que a Tua palavra fale e cale os nossos corações. Permita que a Tua palavra fale e transforme nossas vidas e traga vida onde há morte. Esse é o nosso clamor. Em nome de Jesus, fala aqueles que estão aqui, aqueles que nos assistem pela internet. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. No domingo passado, nós vimos a obra de Cristo em Deus. Ele nos resgatou do domínio das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado. Deus fazendo através de Cristo Jesus. E no versículo que nós lemos aqui, o 15, agora Paulo, ele coloca Jesus Cristo diretamente como o autor da obra, ou do texto que ele vai colocar aqui. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele inverteu. Antes ele falava de Deus fazendo em Jesus Cristo. E agora ele fala de quem Cristo é. Cristo é. E é isso que nós queremos destacar. E a primeira coisa que você lê no versículo 15 é que ele é a imagem. Ele é a imagem do Deus invisível. E quando nós falamos em imagem, eu lembro do reflexo de um espelho, né? Você olha um espelho, mas um espelho limpo, né? Um espelho que está funcionando direitinho, não está quebrado, não está desregulado nem nada. Quando você olha para ele, o que ele te mostra? A imagem mais próxima possível, né? Quase exata, daquele que contempla o espelho. Você está vendo a tua própria imagem, né? O reflexo daquele que o contempla. Assim, Jesus é a imagem do Deus invisível. O que isso significa? Quem olha para Cristo vê a imagem de Deus. Mas é importante entender isso. Não é a imagem como em um espelho. Um espelho você vê o reflexo, o seu reflexo. Quem olha para Cristo vê o próprio Deus. Porque Jesus é o próprio Deus. Mas por que Jesus é a imagem do Deus invisível? O apóstolo João, ele vai nos explicar. João capítulo 1, versículo 18, ele vai dizer o seguinte, ó. Ninguém jamais viu a Deus, e aqui fala, né, o Deus invisível. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, ou seja, Jesus, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Ele é a imagem do Deus invisível, é a forma como nós podemos conhecer ao Senhor. Jesus Cristo revela o Pai. Quem olha para Jesus vê o Pai. Então, assim como um espelho bem ajustado e limpo, ele vai refletir com exatidão a imagem daquele que o contempla, Jesus Cristo reflete com exatidão a imagem do Pai, porque Ele e o Pai são um. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Agora, o convite da palavra de Deus é esse: olhe para Cristo e você verá o Deus invisível. E aqui nós precisamos pensar um pouquinho daquilo que a gente pode chamar de fé comum. Sabe o que é fé comum? Todo mundo crê em Deus, embora você vai conhecer alguns ateus hoje em dia. Mas a fé comum, especialmente na nossa região,
todos creem em Deus. Mas a palavra de Deus nos ensina a olhar para o Filho, para Cristo. Olhar para Cristo é olhar para Deus. Crer em Deus não é o suficiente, é preciso olhar para Cristo e crer em Cristo. Agora, pensa comigo. Jesus é a imagem do Deus invisível. Aquele que é essa imagem, a imagem do Deus invisível, ele vai se fazer homem e ele vai subir em uma cruz para restaurar em você e em mim a imagem e semelhança deste Deus, que foi distorcida no pecado. Aquele que é a imagem de Deus restaura em mim e você a imagem e semelhança do Deus Altíssimo na cruz de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Mas o texto prossegue e ele vai nos falar que além de ser a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito de toda a criação. O primogênito de toda a criação. E aqui nos parece um pouquinho estranho. Quando fala assim, o que é primogênito? O que você vai me dizer? O primeiro filho que nasceu. O nosso primogênito lá em casa é o Daniel. E assim como muitos dos irmãos e irmãs têm o seu primogênito, o primeiro filho a nascer. Aí surge uma dúvida. Bom, Jesus é o primogênito de Deus? Como assim? Jesus é o primeiro filho a nascer? Jesus é o primeiro filho de Deus a nascer? Como é que isso aqui funciona? E alguns podem perguntar, mas antes de Jesus nascer lá de Maria, não haviam outros homens, outros filhos de Deus? Não tinha Abraão, Isaac e Jacó? Não eram filhos de Deus? Eram também. Como assim Jesus é o primeiro? Sabe que Jesus começou a existir a partir de Maria? O mesmo capítulo 1 de João, do Evangelho de João, ele nos diz no versículo 1, ele diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e ele era Deus. E ele nos esclarece isso. Jesus, ele sempre existiu. Então, a palavra primogênito não significa que o primeiro a nascer. Ponto. Isso precisa concordar com o restante da Bíblia. Jesus sempre existiu. E no quarto ponto eu vou explicar isso aqui um pouquinho melhor. Então, se Jesus sempre existiu, se no princípio ele estava com Deus, e no princípio ele era Deus, por que a palavra de Deus está dizendo aqui que ele é o primogênito de toda a criação? O primogênito aqui significa que ele é o primeiro em 3 aspectos. Ele é o primeiro e único a pertencer à espécie humana e divina ao mesmo tempo. Como assim, pastor? Jesus é Deus, e a gente diz completamente, 100% Deus, mas ele também se fez homem. Ele é 100% homem. Ele é o primogênito porque ele é o primeiro e único a ser Deus e homem. E por isso que o sacrifício dele é perfeito. Por isso que o sacrifício dele é perfeito. Ele é o primogênito porque ele é o primeiro a existir. Desde antes da eternidade, ele é. Não é que ele começou a existir no início da eternidade. Desde antes da eternidade, ele é. Então, antes de toda a criação, ele já existia, porque ele é um com Deus. E isso é um mistério para nós. O Daniel volta e meia pergunta, mas como é que assim, Deus não nasceu? Quando é que Deus começou a existir? Filho, Deus não começou a existir, ele sempre existiu. Mas como? Para nós é difícil esse entendimento. Mas Cristo em Deus sempre existiu. Eles são um, juntamente com o Espírito Santo. Então ele é o primeiro e único espécie humana e divina. O primeiro a existir, porque ele sempre esteve desde a eternidade, e ele é o primeiro em poder e autoridade. Não existe nada, nenhum outro nome na criação que se compara a Cristo. Por isso ele é o primogênito de toda a criação, porque ele é maior do que toda a criação. Eu acho que é importante, meu querido irmão e irmã, colocar ao lado dessa palavra primogênito a palavra unigênito. João 1,18, eu citei um versículo que fala o Deus unigênito. E se lembra de outro versículo que fala a palavra unigênito? Porque Deus, como é que é? Fala mais alto aí, porque Deus unigênito. Isso aí, João 3,16, Você conhece muito bem o versículo. Unigênito. Vamos colocar essa palavra unigênito ao lado da palavra primogênito. Primogênito,
primeiro. Lembra do filho primogênito? Ele tinha a primazia. Ele seria, no Antigo Testamento, líder da família depois da morte do pai. Unigênico aqui significa único em gênero e em espécie. Então Jesus é o primeiro pelo seu poder e autoridade, e ele também é único, porque não há outro como ele. Ele é incomparável, não existe outro como nosso Senhor. Por isso ele é o primogênito de toda a criação. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E o texto continua, e o versículo 16 ele é um pouquinho mais comprido, mas ele nos clareia algumas coisas importantes. O versículo nos diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas no céu, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então, quando nós pensamos no conceito de trindade, eu quero relembrar com você. Trindade, nós entendemos o seguinte: existe um único Deus, não há outro Deus. A Bíblia apresenta essa verdade. Mas esse Deus se revela em 3 pessoas diferentes: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E quando nós pensamos na Trindade, esse único Deus que se revela em 3 pessoas diferentes, nós pensamos o seguinte: Deus Pai, então, ele agiu na criação, Deus Pai é o Deus Criador. O Deus Filho agiu na salvação, ele é o Deus Salvador. E o Deus Espírito Santo é o Deus Consolador, ou aquele que convence o pecador do pecado, o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso aqui tem verdades, são verdades, mas não são verdades completas. Porque o que você lê nesse versículo 16 de Colossenses, você vai ver que Paulo está colocando Jesus aonde? Na criação. Jesus estava na criação. Jesus Cristo, ele foi Deus ativo dentro da Trindade, dentro da criação. Você lembra lá no relato de Gênesis, como é que a Bíblia nos descreve Deus criando? Você lembra como é que Deus fala para fazer o homem? Como é que diz o texto bíblico? Eu vou fazer, eu faço, façamos. Cantamos a música que dizia que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ali também está presente o Espírito Santo. E aqui Colossenses vai deixar claro que o Deus Filho estava presente na criação. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele vai botar 3 coisas importantes a respeito de Cristo como Criador, e eu quero destacar aqui. Quero tomar emprestado do seu comentário bíblico. Em primeiro lugar, o texto nos revela que Jesus é a fonte da criação. Jesus é a fonte da criação. Olha o início do versículo. Pois nele foram criadas todas as coisas. Nele, em Jesus. Jesus não era apenas, dentro da Trindade, alguém que estava sentado e olhando Deus Pai criar as coisas. Mas através de Jesus as coisas foram criadas. Ele é a fonte de tudo que existe na terra. E é maravilhoso pensar a respeito disso, porque o Deus que é a fonte da sua criação, de repente ele vem para esse mundo, e talvez ele experimenta como homem aquilo que é a sua criação. Uma frase de um camarada, um teólogo chamado Werner de Bora, ele escreve o seguinte: olha, aquele que por meio de quem o corpo humano foi criado, ou seja, ele criou o corpo humano, toca os corpos enfermos e deformados. Ele agora vai e toca esses corpos que ele criou. Aquele por meio de quem Deus chamou à existência o cereal e o vinho, o que ele faz? Ele multiplica o pão, ele transforma a água. O mar carrega prontamente o primogênito de toda a criação. O vento e as ondas se silenciam diante daquele que é o Senhor deles, o Criador deles, E o serviço solícito dos anjos, lá no deserto, depois da tentação, dos 40 dias em jejum e sendo tentado por Jesus, o serviço solícito dos anjos evidencia que os grandes poderes espirituais do cosmos, de fato, jazem aos pés da sua autoridade sublime. Então, Jesus é o agente da criação. Em Jesus as coisas foram criadas. Mas observe o final do versículo 16, porque não é apenas nele que foram criadas todas as coisas. Céu, na terra, visíveis e invisíveis.
né? Soberanias, autoridades, poderes. O final do versículo diz que todas as coisas foram criadas por Ele. Então Ele não é apenas a fonte da criação, mas Ele é agente da criação. Ele é Deus Criador. Né? Ele era o Verbo estava com Deus, e Deus cria as coisas em Cristo, através de Cristo. Cristo é agente da criação. Ele é o Verbo Criador. Em terceiro lugar, Jesus também é a razão da criação. Porque olha o final do versículo. As coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é a razão de tudo que foi criado. Jesus é a razão de você ter sido criado. Todas as coisas foram criadas para Cristo. Você foi criado para Cristo. A razão da tua vida, se você ainda não entendeu, se você ainda está nesse mundo se perguntando por que você está aqui, Cristo é a razão da tua vida. Você não é fruto do acaso, não. Você não é fruto de um acidente, aí, de um descuido do teu pai e da tua mãe. Não. Cristo é a razão da tua existência e da tua vida. Então, imagine todas as criaturas do planeta. Aquelas que são visíveis aos nossos olhos e também aquelas que são invisíveis, que nós não conseguimos ver a olho nu. Todas as forças do universo, aquelas que a ciência já descobriu e aquelas que a ciência desconhece e não conhecemos. Todos os seres espirituais, sejam bons ou maus, todos se dobram diante daquele que é a razão da existência de tudo. Ele é criador, ele é fonte da criação, ele é o agente da criação, ele é a razão da criação, Cristo Jesus, nosso Senhor, e por isso que ele é soberano. Mas ele também é, além de criador, a Bíblia também coloca Jesus como sustentador. Ele é o sustentador de todas as coisas. Versículo 17 destaca, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é antes de todas as coisas. Presta atenção nessa parte do versículo 17. Ele é antes de todas as coisas. Deixa eu ler uma frase aqui de um destes pseudo-apóstolos, né, atuais. Ele escreveu um artigo no site da sua igreja. E eu quero compartilhar essa frase para você ver se ela condiz com o que a palavra de Deus diz. Abre aspas, né? O Pai, que é sempiterno, ele sempre existiu e sempre vai existir. Ele continua a frase, não nos interessa, e depois ele vai falar o seguinte. A primeira obra dele, do Pai, foi Jesus Cristo, não a partir de Maria, que foi obra do Espírito Santo, para ser feito carne, antes ele já existia. Presta atenção, a primeira obra dele, de Deus, foi Jesus. Você está percebendo que não está batendo aqui? A primeira obra de Deus não foi Cristo Jesus. Como eu falei no ponto anterior, Jesus ele não foi criado por Deus. Né? Jesus não é um ser criado por Deus. Ele, Jesus, juntamente com o Pai e com Deus e Espírito Santo, sempre existiram em plena unidade. E aqui eu quero destacar uma pequena ilustração que eu aprendi no seminário que nos ajuda a entender esse conceito de trindade. Né? Como eu falei, trindade é um único Deus se revelando em três pessoas diferentes. E para nós é meio complicado entender isso, não é tão fácil, né, compreender esse conceito aí de trindade. Como é que tem três, mas é um Deus só? Né? Como é que funciona esse negócio? Um professor, certa vez, no seminário, ele comparou a trindade com o Sol. Tá? Trindade com o Sol. Então, o que tem lá no espaço, quando se fala em Sol? É uma estrela aí, eu não quero dar conceito, porque eu não tenho conhecimento suficiente para isso. De forma bem simples, o Sol é uma bola de fogo que flutua lá no espaço, ok? De forma simples. Beleza. Você compara isso com Deus Pai. É uma comparação bem pequena e bem limitada, mas nos ajuda a entender. Agora, o Sol, agora ele não está brilhando aqui. E por ele não estar brilhando, a luz dele, né, a Terra, nesse momento, não está captando a luz do Sol porque ela gira, o que está acontecendo aqui? Não tem a luz do Sol. Mas amanhã cedinho,
o que nós vamos ver do sol aqui em Santa Maria de Jetibá? O que você vai ver do sol aqui? A luz. A luz do sol vai iluminar e vai trazer vida. E aqui nós podemos comparar essa luz com Jesus Cristo. E aí, os irmãos que de repente trabalham na roça, né, ou às vezes trabalham na construção, em cima dos telhados, né? Quando vai chegando próximo ao meio-dia, você sente algo do sol. O que você sente? O calor. E pega fogo quase, né? Quase queima. E aqui nós podemos comparar o calor com o Espírito Santo, porque é Ele que move o nosso coração. Então, é uma coisa só. É o sol. Mas nós sabemos que ele é uma bola de fogo que brilha lá. Nós vemos a sua luz e sentimos o seu calor. Assim, uma explicação muito limitada, mas nos ajuda a entender, assim também a Trindade. É Deus Pai, né? Deus Filho, que é a luz do mundo, Deus Espírito Santo, que move o nosso coração. Então ele é antes de todas as coisas, porque ele é um com Deus. Além disso, o final do versículo, né, que é o nome do ponto aqui, nos diz que nele tudo subsiste. Nele tudo subsiste. Todas as coisas dependem do poder do Senhor Jesus. Ele é o mantenedor desse universo. Jesus mantém todas as coisas funcionando. Ele é o verbo pelo qual todas as coisas vieram a existir. E ele é o poder que mantém todas as coisas funcionando. Tudo subsiste nele. Então, você que é mais estudioso aí das leis da física e química, talvez tenham pessoas no nosso meio, né, que tenham esse conhecimento. Você vê tantas leis, né, que o ser humano descobre. A lei, né, lei da física, química, as leis naturais, a lei da gravidade que faz com que a gente fique, né, aqui grudado no chão do nosso planeta. E a impressão, quando a humanidade avança, né, é que não, nós descobrimos essa lei. E essa lei é um acaso, né? A natureza, ela formou essa lei por vários anos, bilhões e bilhões de anos aí, das mudanças e de toda a evolução que aconteceu. Meus queridos, esse texto aponta que Cristo sustenta todas as coisas e que não, essas leis que regem a natureza, elas não estão aqui por acaso, porque existe uma mente que está sustentando e que planejou cada uma dessas leis. É a mente do nosso Senhor Jesus, Ele é sustentador. Ele é sustentador de tudo e de todas as coisas, porque nele tudo subsiste. Não é ao acaso que essas leis existem e não é ao acaso que você existe também. Eu quero caminhar já para a conclusão dessa mensagem e dizer, ou melhor, reforçar aquilo que eu já falei. Não. Não, não e não. Você não é o acaso da natureza. Você não é um acidente desse mundo, embora talvez você se sinta assim. Você, né, não está aqui por qualquer motivo. Esse universo não é fruto do acaso e nem de uma explosão que começou tudo. Não. Existe um Deus criador que planejou. E talvez você pense, não, Deus usou a explosão. Não, Ele não usou. Ele formou pela sua palavra cada uma das coisas que nós vemos ao nosso redor. Eu quero te dizer que Cristo, a imagem do Deus invisível, Ele deseja restaurar em você a imagem e semelhança de Deus que o pecado roubou da tua vida. Você foi feito para ser parecido com o Senhor. Mas o pecado roubou essa imagem e semelhança de você lá no Éden e hoje também. Mas aquele que é a imagem do Deus invisível quer restaurar na tua vida a imagem e semelhança desse Deus. Jesus, o primogênito de toda a criação, que é o primeiro de tudo. Esse Cristo que é primeiro, que é Senhor e que é soberano, Ele se colocou em último lugar, em uma cruz do Calvário, como pior dos pecadores, como um bandido, para morrer uma morte terrível, para que você pudesse ser chamado filho ou filha de Deus. Ele é o primeiro, Ele se fez o último, para que você pudesse ser um filho e uma filha de Deus. O Messias,
O Criador, o sustentador de tudo que existe, Ele planejou cada detalhe do teu ser. E pela sua palavra, Ele ordenou que você viesse à existência. Ele ordenou que você viesse à existência. Porque Ele planejou a tua vida. Em cada detalhe. Inclusive naquelas coisas que talvez para você tenham sido tão dolorosas, Ele está trabalhando na tua vida. Ele quer transformar a tua vida. O nosso Senhor, que é antes de tudo, Ele comanda tudo. E se Ele comanda tudo, e se Ele sustenta tudo, a tua vida está nas mãos dEle. A sua vida está nas mãos daquele que tem sustentado e cuidado de você em cada detalhe. Ainda que você não perceba, ainda que você não sinta, Ele está cuidando de você e Ele está te sustentando. E é por isso que você está aqui respirando. Porque pela palavra dEle você foi formado, e pela palavra dEle você se mantém e você existe. O nosso Senhor Jesus é Senhor, é soberano, é poderoso.